Nós vamos agora ter a conferência do professor Luiz Fernando Braga. Vem, Luiz. Luiz Fernando tem mestrado e doutorado pelo Programa de Estudos Literários da UFMG e é professor da Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Além de trabalhos acadêmicos, né, como, por exemplo, né, um dedicado ao Caio Fernando Abreu, tem também narrativas de ficção, romance hipocondríaco, professor Dorothy, e os seus trabalhos, a tese, né, foi sobre Clarice Lispector, em que também o Luiz Fernando, o Luiz Fernando tem dedicado outros trabalhos. Então, bem-vindo, Luiz. Obrigado, professor. É uma satisfação te receber aqui. Prazer é todo meu, tá? Eu vou entremear uma leitura com, né, as falas, para não ficar uma coisa enfadonha. Eu, como sou professor de educação básica, na verdade, o que eu gosto mesmo é de pegar o microfone para o meio da geral, tá? Mas eu não consegui fazer isso com Clarice ainda não, sabe? Com os meninos até faço. Eles ficam assustadíssimos, né? Aquele estranhamento de Clarice, ao mesmo tempo uma fascinação, que é o que me traz a Clarice até hoje, né? Contato com Clarice na educação básica, que me fustigou, né, o espírito para que eu pudesse até hoje, eu falo com os meus alunos que é um trabalho de conversão, quase um trabalho religioso, sabe? Um trabalho religioso, um trabalho de conversão, um trabalho de fazer com que Clarice, que tem, né, esse estigma de difícil, né, de hermética, que ela seja acessível a qualquer leitor que se interesse por ela. Então, eu me preocupo muito com essa questão da acessibilidade ao texto de Clarice, para que ela não fique resguardada aí numa torre isolada, né, dos seus seguidores, os claricianos, aquelas pessoas que são eternamente enfeitiçadas por ela, como eu. Mas o jovem também, ele pode ter acesso a Clarice, e o que eu percebo, né, com a educação de jovens, lá na UF eu trabalho no colégio universitário da UF, então trabalho também no programa de formação de professor, mas também nunca saí da educação básica, nunca, e nem quero. Por mais que se deponha contra ela neste país, né? A gente está vindo aí de um período muito difícil de necropolítica, e eu acho que a educação básica deveria ser, né, o espaço primordial para a formação, né, do cidadão brasileiro. E eu levo Clarice para esse lugar. Sempre levei. No começo, timidamente, porque eu fui enfeitiçado por Clarice lá nos anos 80, quando eu estava no antigo segundo grau. Eu tinha um professor maravilhoso que, né, levava Clarice para a gente, e ele falava o seguinte: essa mulher é louca, tá? Eu não entendo absolutamente nada, mas ela está sendo solicitada no vestibular. Então, parece que o vestibular aufere, né, uma autoridade, uma autorização para a gente levar Clarice para a educação básica, né? Então, o meu trabalho, o texto, por exemplo, que eu vou apresentar aqui hoje, é um texto que ele vem desse rolamento em Clarice, né, há 40 anos. O meu contato com Clarice foi na década de 80. Eu li Felicidade... Não, eu li Laços de Família, né, e fiquei embasbacado com aquilo. Era uma coisa absolutamente sedutora, absolutamente sedutora. Depois eu fui ler A Hora da Estrela e falei assim, gente, tem alguma coisa se mexendo em mim, né? Eu ali com os meus 15 anos, claro que eu não pensava dessa forma. Isso aí é tudo uma teorização que a gente leva para o âmbito acadêmico, né? Mas tem alguma coisa se movendo em mim. Eu não sabia muito bem o que era, um estranhamento, uma fascinação,
né? Mas eu era aluno de 15 anos. Quer dizer, de alguma forma, Clarice chegou a mim, né, e moveu coisas aqui. Depois aqui, em Belo Horizonte, quando eu dava aula para Clarice, os meninos tinham a mesma estupefação. Professor, eu não estou entendendo nada. Essa mulher é louca. Eu não sei o quê. Essa mulher é completamente pirada. O que ela fuma, sabe? O que é, não sei o quê. Esse questionamento em torno de Clarice, que eu acho que, no fundo, todo mundo faz um pouquinho, né? Porque Clarice é aquele semblante, né? Principalmente mais no final da vida, né? Quando dá entrevista, em que ela diz as coisas de uma forma bastante lancinante, desconcertante, né? O papel do escritor é falar o menos possível. Eu não sou intelectual, eu não sou isso, eu não sou profissional, só escrevo quando eu quero, né? Não tenho a menor ideia sobre determinada pergunta, sabe que eu não sei sobre determinada outra pergunta. Então, naquele momento ali, Clarice se parece muito com os meus alunos quando deparados com a própria escrita de Clarice. Eu não tenho a menor ideia, não sei do que se trata, né? Fui ler o Ovo e a Galinha numa escola de freira, sabe? Uma escola religiosa aqui em Belo Horizonte. Estava completamente absurdado sobre como apresentar aquele conto para uma turma de 15, 16 anos. Cheguei na escola bem cedo, né? Eu sempre pegava os primeiros tempos de aula. E aí passei na cozinha, tinha uma freira lá, falei assim, irmã, a senhora me empresta um ovo? Aí a irmã me olhou assim, assustadíssima, emprestar um ovo? Foi lá, pegou um ovo, lá na despensa e tal, pegou o ovo e me deu o ovo assustadíssima. Acho que ela achou que eu ia jogar o ovo nos alunos, né? Aí levei o ovo para a sala de aula e a leitura foi basicamente... o ovo ficou circulando ali, nós fizemos um círculo, isso tudo me veio na hora, tá, gente? Isso daí não é uma coisa planejada ou bactinianamente um projeto de texto, um plano composicional, não é nada disso. Isso daí veio na hora porque eu realmente não sabia como abordar esse texto. Que para a própria autora é um texto esquivo, né? É um mistério para mim. Eu não entendo muito bem, né? A Clarice diz isso sobre o ovo e a galinha. Então, essa fascinação, né, esse êxtase, né, de que se fala muito, me pegou muito jovem. E o que eu tenho tentado hoje, depois de ter trabalhado com Clarice, né, na pós-graduação e também no pós-doutorado, o que eu tenho tentado muito hoje é um retorno à Clarice Primeva, né? Aquela Clarice que fustigou o adolescente, né? Interiorano, porque eu morava em Muriaé ainda na época, com a minha família, depois que eu vim para cá, né? Mas o que fustigou e é importante fazer um perfil identitário, né? Porque, como a Nádia fala muito sobre o feminino em Clarice, né? Como é que isso se constitui? E talvez até a inviabilidade de falar sobre isso, assim, porque senão isso exigiria um mapeamento muito grande sobre o que cada mulher disse e como, né? Palavras da Nádia, tá? O que cada mulher disse e como, né? Mas esse perfil desse leitor, dessa recepção, né? Minha, aos 15 anos de idade, um jovem interiorano, gay no interior, né, de Minas, isso para quem faz parte desse grupo, sabe que isso é muito pesado, né? Estudando numa escola conservadora, e aí chega um professor, porra louca e tal, e joga Clarice na gente, né? E depois ele teve reclamações sobre isso, né? Essa mulher louca, não sei para que está ensinando isso, porque ninguém aprende nada com essa mulher, sabe? Mas aí, depois de anos, eu já morando aqui, dei aula lá também, né? Depois de anos já morando aqui, e até mesmo em Niterói agora recentemente, isso acontece na vida do professor, né, que vai sobrevivendo ao magistério. A gente vai recebendo notícias dos alunos, a gente vai recebendo contato pelo Instagram, a gente vai recebendo contato pelo Facebook, né? E aí os alunos começam a nos procurar. Professor, lembra de mim? Eu fui seu aluno na escola X, eu fui seu aluno na escola tal e tal, né? Eu me lembro de uma aula sobre Clarice Lispector,
né, que o senhor deu e que levou um ovo para a sala de aula, o outro menino. Eu me lembro de uma aula sobre Machado de Assis que o senhor deu, e o senhor levou um caixão para a sala de aula para a gente ler Memórias Póstumas de Brás Cubas de dentro do caixão e tal. E essas coisas, elas são muito surpreendentes, porque esses autores, que são muitas vezes alijados de sala de aula, sobre essa argumentação, né, de que o aluno jovem não dá conta, são realmente muito complexas, porque a própria Clarice diz que é um professor do Pedro II, que é o colégio tradicional lá do Rio de Janeiro, né, tem várias unidades no Rio de Janeiro, veio à minha casa para falar sobre a Paixão segundo Jagá e disse que não sabia do que se trata. Né? E no dia seguinte, uma jovem de 16 anos me ligou falando que esse era o seu livro de cabeceira. Né? Então, isso me seduziu, né? Isso me causou espécie, no bom sentido, para poder pensar Clarice nesse retorno a Clarice. Por quê? Porque o professor, e é muito importante que eu reforçar isso o tempo todo, tá? Porque isso dá uma voz específica, reforçar o tempo todo que eu nunca deixei a educação básica. Então, eu sempre trabalhei concomitantemente com o magistério superior e com a educação básica. Né? Então, o que impacta, o que leva ao aluno, né, esse poder de sedução da Clarice, um aluno muito jovem, que tem pouco repertório, né? A gente está na era dos repertórios, né? Porque você vai fazer uma redação do Enem, você só fala em repertório, aí fica enfiando ali Bauman, não sei o que, na cabeça do aluno, ele decora aquelas frases todas e taca lá na redação do Enem e ganha 200 em repertório. Mas esses meninos chegam à escola, né, com um repertório cada vez mais caótico, por causa das mídias sociais, uma dificuldade de organização desse repertório em textos, né, em gêneros específicos e tal. E, em se tratando de Clarice, o que eu tenho observado é o que ainda pega, né, o leitor jovem em Clarice é exatamente aquilo que não se pode dizer, aquilo que não está escrito, aquilo que subjaz ou aquilo que flutua ardentemente no texto e que faz com que aquele aluno olhe aquilo e fale assim, caramba, não estou entendendo nada, mas está me causando prazer. De alguma forma está me causando prazer. Então, isso é muito interessante. E eu agora estou começando a desenvolver um trabalho sobre... A gente, lá no Colune da UF, nós temos muitos alunos de AEE, Educação Especial, né? Por conta de diversos quadros, de diversas situações. E eu observo, por exemplo, que, em alguns casos, Clarice reverbera de uma maneira especial em alunos autistas, principalmente quando eles ouvem, né, os textos. Em outros casos, alunos com determinados transtornos se identificam com Clarice. E muita gente me fala assim, eu não levo Clarice para a sala de aula, primeiro que eu acho difícil, segundo que eu acho perigosa. Né? Perigosa para esse perfil de adolescente que tem algum tipo, né, de questão mental, e perigosa, na verdade, porque Clarice era, de fato, e continua sendo uma subversiva. Né? Continua sendo uma subversiva. Então, assim, esse texto aqui que eu vou percorrer com vocês, né, porque eu não vou ficar lendo isso, eu vou ler trechos e vou, né, discorrer sobre esses trechos. Né? Esse texto ele foi feito pensando nisso. O que Clarice traz de misterioso, de atraente para a formação do leitor. Para a formação do leitor. Tá? Por isso que eu falo, retorno à Clarice Primeva, aquela Clarice que me atingiu. E não essa Clarice de hoje, não apenas essa Clarice de hoje, né, porque a recepção é uma coisa ampla, né, não apenas essa Clarice de hoje, 40 anos depois de eu ter lido todas as obras de Clarice, tudo que era biografia possível, depois de ter escrito sobre ela, depois de ter pesquisado sobre ela e tal, existe um certo tipo de, em mim pelo menos, um certo tipo de estafa que acaba afastando um pouco
essa Clarice Primeva. E depois, eu fiquei pensando o seguinte, o título dessa fala é Clarice, Silêncio, Solidão e a Crise da Representação Verbal. Porque eu penso exatamente no meu processo de formação de leitor, como leitor de Clarice, né, e nesses casos que eu citei para vocês agora, né, como é que Clarice chega ao aluno jovem, né, em especial aos alunos de AEE, como é que ela chega nesses alunos que, por exemplo, vão para a sala de aula muitas vezes e me pedem, professor, eu preciso do protetor auditivo, porque o aluno tem algum espectro autista, né? Ele precisa do protetor auditivo, porque ele não dá conta do ruído externo. Tá? Ao mesmo tempo, conversando com esses alunos, eles relatam para mim o tempo todo que o ruído interno é insuportável. Às vezes, o ruído interno é insuportável. Né? Eu quero ficar dentro do meu quarto, com a luz apagada, sozinho, né, lendo os meus textos repetidamente, ouvindo as minhas músicas repetidamente e tal. Então, isso me interessou bastante. E eu pensei no seguinte, o que me levou a Clarice, lá atrás, na década de 80, e que eu chamo de o retorno à Clarice Primeva, era exatamente o fato de eu ser esse leitor jovem, numa cidade do interior, gay, né, estudando numa escola conservadora, onde não se podia falar. Onde não se podia falar. Então, era uma dicotomia muito forte. Uma dicotomia porque o que Clarice propõe, né, principalmente para o jovem leitor, é a gente ler aquilo dali de alguma forma externalizar esse estranhamento. Né, estranha, né, os alunos lá do Rio, então, eles falam outras coisas, até palavrões, essa mulher é uma louca, essa mulher é bizarra, essa mulher não sei o que lá e tal, mas tudo para dizer desse estranhamento. Né? E esse estranhamento, na minha percepção de formação de leitor e também muito interessado pela estética da recepção, é de que o repertório do leitor de Clarice, né, é um repertório diferenciado, no sentido de que Clarice, como ela própria diz, eu não costuro para fora, eu costuro para dentro. Então, esse trajeto é todo voltado realmente para uma introspecção, para um silêncio, para uma solidão do processo criador. Né? Então, foi essa a pergunta que me fez escrever esse texto aqui. Ele nunca foi publicado, porque o contexto dele é muito interessante. Eu estava fazendo pós-doc em Lisboa, e aí eclodiu a pandemia. Foi um desespero, eu vivi um cenário de terror lá, porque eu não podia voltar para o Brasil, a universidade estava fechada, né? E eu fiquei ali naquela angústia, dentro de casa e tal, durante muitas semanas de angústia, né? E a angústia, né, evidentemente, quando eu falo de angústia aqui, eu estou falando de solidão também. E aquilo dali me fez escrever isso daqui. Tá? E o texto ele começa com uma frase bastante interessante para mim, que é sobre o silêncio mesmo. Clarice fala muito sobre o silêncio, sobre a solidão, né? Quando ela diz a solidão é um luxo, passar o dia inteiro sozinha, sem fazer nada, ou então perambulando, me acotovelando a mim mesma pela casa, sem fazer nada, a solidão é um luxo. E essa frase, que é uma frase de Rodrigo S.M., narrador de A Hora da Estrela, né, em que ele diz o seguinte, silêncio, quando Deus vier à Terra, haverá silêncio grande. O silêncio é tal que nem o pensamento pensa. Isso bem no final de A Hora da Estrela, quando Macabéia é atropelada e fica ali agonizando, ali naquele meio-fio, no meio do capim, com o qual o narrador a identifica, né? Ela era capim. E aí ela vai morrendo. Então, eu digo sobre isso, né? O narrador Rodrigo S.M., de A Hora da Estrela, retrata o vazio deixado pela morte da nordestina Macabéia em sua própria escrita. Em sua própria escrita, como narrador, como autor de classe média, que ele se coloca desde o início do texto, e que tem esse percurso de falar sobre essa moça cujo rosto ele flagrou rapidamente e que se acoplou a ele,
que nunca mais saiu dele. Inclusive fazendo uso de uma analogia, né, com uma narrativa de um velho que estava atravessando o rio e tal, e um jovem se ofereceu para carregá-lo nas costas, e aí o velho aceitou, esse jovem atravessou o rio, deixou o senhor lá do outro lado, e o outro quis deixar o senhor do outro lado, o senhor falou assim, não, eu nunca mais vou sair de cima de você, aqui está tão bom, sabe? Então, essa é a sensação que eu tenho como leitor de Clarice, e que eu vejo quando alguns alunos dão esse retorno da recepção tempos depois, né? Então, o Rodrigo SM, ele já tece esse panorama da solidão, né? Porque ele próprio é um narrador, né, que se apresenta como um homem de classe média, né, como um escritor de uma literatura de pouco êxito, e que estava ali para poder escrever quase que uma obra derradeira, né? Porque A Hora da Estrela foi a obra derradeira de Clarice. Foi a última obra publicada em vida. Depois teve um Sopro de Vida, que foi uma publicação póstuma, logo em 78, mas em 77 foi A Hora da Estrela, essa publicação derradeira. E A Hora da Estrela também, quando eu li, nesse espaço meu de formação de leitor, me chamou bastante atenção por conta dessa evocação ao silêncio e à solidão. O silêncio e a solidão, né? Eu acho que todo mundo aqui, né, que lê Clarice, olha para Clarice, naquela entrevista, né, que ela deu para o Júlio Lerner, e vê uma mulher assim, parece que esguia a tudo, né? Ela estava ali muito triste, ela dizia que ela não estava triste porque ela era solitária, mas é porque ela tinha muitos amigos, né? Mas quando a gente lê o depoimento dos amigos de Clarice, como Chico Buarque de Holanda, né, aquela galera toda lá dos anos 60 e tal, eles dizem que Clarice, para eles, né, tinha uma aura de feitiçaria, porque eles às vezes eram convidados para a casa de Clarice, né, e chegavam lá e ela nem recebia, ia dormir, ia fazer outra coisa e tal, né? Então existe aí um comportamento também que foi mistificando essa figura, sabe? Eu acho que isso também tem uma coisa muito muito gaysista, sabe? No aspecto de ter divas da música e divas de outros campos artísticos. No caso específico, eu falei uma vez na análise, não tem problema nenhum falar disso, porque eu já reelaborei isso várias vezes. Eu falei assim, minha vida tem 3 mulheres. A minha mãe, a Clarice e a Madonna. Aí a analista virou para mim, a analista lacaniana é terrível, né? Terrível, eles são terríveis. Ela virou para mim e falou assim, 3 mães. Aí jogou para mim essa questão, né? E, então, assim, isso tudo por conta dessa mistificação em vida, né? E mistificação pós-morte, porque Clarice, hoje, é um nome que percorre aí, né? Outros países também. Então, a fabulação em torno de uma vida faminta e limitada pelo parco domínio dos códigos do mundo dito civilizado, lembrando aqui que Rodrigo SM era um escritor e estava ali para fazer um ajuste de contas social, tá? Porque Clarice era, às vezes, criticada, inclusive foi alvo de crítica do Enfield, que publicou uma charge numa compilação que ele fazia na ditadura militar sobre os escritores, o cemitério dos escritores vivos. Quer dizer, ali ele ia enterrando os artistas, os escritores que não tinham engajamento social, que não falavam da ditadura, né, que não gritavam pelos direitos, pela questão que estava graçando aqui pelo país. Então, ela foi enterrada, depois ele desenterrou ela. Tá? Anos depois, ele desenterrou ela. Então, me parece que o Rodrigo SM, ele traz esse questionamento, em A Hora da Estrela, de romper esse silêncio sobre as questões sociais. E, de fato, assim, Clarice vive muito nesse mundo pequeno burguês, né, das mulheres,
por exemplo, em A Paixão Segundo GH, né, em que a gente tem toda ali uma representação do edifício social onde mora, em cujo topo mora GH, né? Então, essa questão toda da mulher burguesa, da classe média, é uma coisa que, de fato, fez com que Clarice fosse criticada, né, nesses aspectos. Então, o silêncio rompido por Rodrigo é um silêncio rompido por uma minoria social através dele, né? Vou lembrar aqui sobre essa dificuldade que tem aí sobre um narrador, né? Uma questão que a gente discute bastante academicamente, como é que esse narrador que tem uma história de vida na opulência ou num certo tipo de privilégio, né, vai escrever sobre Macabeia. E Rodrigo fala isso: para escrever sobre essa moça, eu precisei ficar vários dias sem tomar banho, né, e tal, para poder me equiparar a ela. Então, e quanto mais ele vai chegando a Macabeia no decorrer das páginas, quanto mais ele vai se aproximando dessa figura que é coemergente a ele, porque Macabeia brota do processo de escrita, assim como ele vai tentando, de alguma forma, né, controlar os desígnios de Macabeia. Inclusive pensando folhetinescamente, eu posso dar a ela um final feliz. Esse namorado aqui, olímpico de Jesus, esse é um namorado, né, que, de repente, a gente pode fazer aqui uma questão folhetinesca romântica. Mas não, né? Ele vai, na medida em que ele vai se aproximando de Macabeia, que ele vai, né, sentindo o seu cheiro, percebendo sua textura, inclusive com alguma adjetivação pejorativa, né? O que mostra exatamente esse distanciamento entre o grupo social, o grupo socioeconômico e intelectual ao qual pertencia Rodrigo SM e o grupo ao qual pertencia Macabeia. Me parece que aí o silêncio se estabelece realmente por uma absoluta falta de diálogo, uma impossibilidade de diálogo. E mais, quando a gente lê Spivak, em que ela questiona sobre a fala do subalterno, o subalterno pode falar? Por meio de que, né, estratégias o subalterno pode falar? Ou ele vai ser eternamente agenciado, né, por exemplo, Rodrigo SM, entre parênteses, na verdade, Clarice Lispector, ou por Graciliano Ramos, em Vidas Secas. O subalterno ele vai ficar eternamente agenciado, mediado por uma outra voz, por uma outra fonte de saber, né? Então, me parece que aqui a gente chega num ponto fundamental que me veio lá quando eu estava escrevendo isso aqui, né? Isolado lá na pandemia, morrendo de medo de morrer e sem poder sair na rua, que é sobre a falência da linguagem. A falência da linguagem, né? Na representação de um mundo ao qual ela não pertence. Não pertence. Porque mesmo Clarice, que diz ter tido uma infância humilde no Nordeste, quando ela viveu em Maceió e no Recife, mesmo Clarice, com essa infância mais modesta, né, depois ela traçou uma vida, né, completamente diferente. Ela foi para o Rio de Janeiro, ela estudou, né, ela se casou com um diplomata, ela viveu muito tempo no exterior e tal, ela conheceu escritores importantes, ela era convidada para eventos oficiais. Então, Clarice ascendeu, né? Então, assim, esse silêncio que incomoda muito e que é uma pedrada nos olhos do leitor no final de A Hora da Estrela, silêncio, silêncio grande, quando Deus vier à terra, haverá silêncio grande. O silêncio é tal que nem o pensamento pensa. Isso me remete à falência da linguagem, à impossibilidade de se dizer tudo, à inviabilidade, às vezes, de sequer falar qualquer coisa, porque há ruídos aqui, né? A gente percebe que A Hora da Estrela é um livro pequeno, né? A gente vai vendo isso, que a Clarice, você pega A Maçã no Escuro, é um livro volumoso, né?
Você pega a Paixão Segundo GH, mediano e tal. Os livros de contos também medianos. Mas A Hora da Estrela... Água Viva é um livro pequenininho. E Água Viva é fortemente, né, sobre também a falência da linguagem, a ponto de se inventar palavra para poder dizer aquilo que é o indizível e vai continuar indizível. Então, a gente pega A Hora da Estrela e vê que, do ponto de vista de volume, né, a Clarice vai cumprindo exatamente aquilo que ela fala na entrevista. O papel do escritor hoje em dia é o de falar o menos possível, é o de escrever o menos possível. Entendeu? Então, esse o menos possível aí, eu vejo que esse escritor, em pleno vazio criativo, envereda pela história de uma nordestina cujos contornos literários lhes vieram a partir de um flagrante, uma perspectiva imagética, que ele carrega consigo e transforma isso numa representação verbal em crise. Numa crise cansativa, porque ele fala, eu abandonei esse livro, fiquei um tempo sem pegá-lo, mas voltei a ele e tal, como ele faz também em A Paixão Segundo GH, como um sopro de vida, como o narrador de Um Sopro de Vida faz com a Ângela Praline, que é a personagem que ele cria, uma personagem arredia, uma personagem que não quer estar ali no livro. Ela fala o tempo todo com ele, me tira daqui. Mas eu te criei, mas você não tem esse poder. Né? Então, esse te criei e esse não tem esse poder, perpassa toda a obra de Clarice, a crise da representação, a crise de dar voz a determinados grupos, a determinadas personagens, que já são distantes e que só podem ser inferidos por meio de uma observação. Né? Mas este subalterno não fala em Clarice. Então, se eu for responder a pergunta da Espiva, claro, né, pode o subalterno falar? Eu, né, na minha leitura, né, nisso que eu chamei aqui do retorno a Clarice Primeva, daquilo que me fez me apaixonar por ela e tal, eu diria que não. Eu diria que não. Mesmo quando ela fala, né, de determinadas situações, como, por exemplo, aquela velhinha do conto Um Grande Passeio, uma velhinha que é levada para Petrópolis, para ser abandonada na casa, num ramo familiar lá da casa que não a queria mais, lá no Rio de Janeiro, e tal, e ela começa a ter flagrantes, né, flashes do passado, no Nordeste. Né? Mesmo para poder falar dessa velhinha, é necessária uma ousadia enorme. Por quê? Porque o Rodrigo, né, ele diz sobre Macabeia também usando do recurso de colocar uma outra voz entre parênteses. Na verdade, Clarice Lispector. A Clarice Lispector viveu no Nordeste. Né? Como ela mesma diz, eu me criei no Nordeste. E Macabeia lhe veio de um semblante que ela capturou na Feira de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, que é uma feira de nordestinos, né, onde os nordestinos vendem seus produtos culturais. Então, a Macabeia veio ali. Tá? Você perceba a diferença entre veio de um determinado locus, né, e veio de experiência própria. Né? Então, acho que aí é uma grande questão. E essa questão do Rodrigo, eu posso escrever sobre ela, eu não posso escrever sobre ela, eu vou matar Macabeia, eu não vou matar Macabeia, eu preciso escrever sobre ela, mas a classe a qual ela pertence, a classe média vai me olhar com desdém. Né? Mas a classe a qual a Macabeia pertence não vai me ler. Não vai me ler. E eu, assim, insisto muito nisso, sobre a formação dos leitores, né? Principalmente na escola pública, porque autores como Clarice Lispector, autores do chamado cânone, como Clarice Lispector, só serão lidos por essa parcela da população, eventualmente, na escola. Na escola. Então, eu tenho muitos alunos, né, em situação de vulnerabilidade social e gostam de Clarice. Gostam de Clarice. Mas, para poder chegar a isso, eu tive que desconstruir práticas ossadas, muito arcaicas da minha prática pedagógica. Muito arcaicas, como, por exemplo, a noção de escola literária, ou mesmo bakhtinianamente, porque eu também sou muito bakhtiniano, né, a noção de gêneros literários, de hibridização literária,
sabe? Porque Clarice, já que ela vem imantada a uma espiritualidade também, por meio das epifanias e do próprio estranhamento que causa, né? Clarice seduz de uma outra forma. Clarice não seduz porque eu chego para o menino e falo assim, olha, essa daqui é a representante da terceira geração do modernismo, contemporânea de Guimarães Rosa, mas ela seguiu um outro caminho, ele foi para outro lugar, tá, e daí? Né? Então, o processo de fruição em Clarice é um processo que precisa ser feito com o aluno, né? Juntamente com ele na sala de aula, inclusive ali, né, fazendo um ovo percorrer a sala de aula. E aí, Clarice Lispector, e eu falei da questão da espiritualização em Clarice, né? Uma outra coisa que me levou a esse questionamento, Clarice, silêncio e solidão, né? Solidão e silêncio e a representação verbal, no caso, eu poderia especificar mais ainda esse título aqui, a crise, né, na representação verbal, né? Porque eu fui vendo como a questão da espiritualidade é tratada em Clarice, né, de família judia e tal, né, mas chega num país profundamente, né, cristão, vai morar no Nordeste, profundamente sincrético, depois no Rio de Janeiro, depois vai rodar o mundo, não sei o que lá e tal. E esse afunilamento para um silêncio que talvez só ele possa dizer alguma coisa em Clarice, me chamou muita atenção, porque era uma época também que eu comecei a fazer algumas leituras budistas, e me chamou muita atenção o conceito de budismo, de silêncio, no budismo tibetano, sabe? Porque a psicanálise trabalha com a questão, né? A cura pela palavra, a cura pela fala. E o budismo trabalha com o oposto disso, a cura pelo silêncio. E quando Clarice vai se recolhendo ao silêncio, como se ela, juntamente com o Rodrigo e a Macabeia, fosse morrendo com eles. Eu, particularmente, quando eu vejo a entrevista de Clarice, eu acho que aqui todo mundo já deve ter visto, né? Porque é uma entrevista bem emblemática, né? Quando eu vejo a entrevista de Clarice, e depois de saber das coisas, porque eu fui ver essa entrevista de um vídeo, lá nos anos 90, mediado pela professora Nádia e o Gastão, né? O nome daquele apresentador da TV Cultura, né? E eles era um vídeo, não sei se era de 25 anos de morte de Clarice, 20 anos de morte de Clarice e tal. Foi o contato que eu tive com aquela entrevista, sabe? E eu fiquei muito impactado. E os alunos também ficam muito impactados com ela. Muito impactados. Os alunos jovens, que estão exatamente nesse campo da subversão, né? Por isso o retorno a Clarice Primeva, né? Por isso esse retorno ao primeiro instante epifânico, ou na linguagem budista, né? De uma iluminação súbita, né? Esse processo escritural que acontece em A Hora da Estrela, né? É um flagrante oriundo de um acaso, que na verdade é um acaso que percorria já a Clarice, né? Se encontrar com a sua própria identidade, né? Se encontrar, ou não, a palavra identidade hoje eu não estou gostando muito dela, não, porque ela está me dando problema na escola, sabe? Porque a gente tem que ficar o tempo todo, me dando problema no bom sentido, tá? A gente tem que ficar o tempo todo lutando por questões identitárias que me parecem um tanto quanto óbvias no ambiente escolar, mas que esses últimos anos de necropolítica afetaram bastante, entendeu? Mas, assim, quando a Clarice tem o flagrante da moça nordestina no campo de São Cristóvão, e o Rodrigo SM traz isso para cá, né? Esse flagrante é um flagrante também de encontro com a sua própria história no Nordeste. Porque essa história precisava, de alguma forma, ser passada a limpo. E ela fala isso de várias formas, né, sobre o Nordeste brasileiro, em toda a sua obra, seja nas crônicas
A Descoberta do Mundo, seja Infelicidade Clandestina, quando ela fala das ruas do Recife, né? Então, ela fala bastante do Nordeste, ela traz o Nordeste à cena, mas ela evita, em certa medida, falar sobre a pobreza, falar sobre o analfabetismo, né? E não é à toa que, quando ela é questionada sobre os seus filhos prediletos, suas obras prediletas, ela diz que uma coisa que eu escrevi sobre um bandido chamado Mineirinho, e morreu com 13 balas, quando uma só bastava, né? O resto era vontade de matar, o resto era prepotência, que era sobre um bandido que foi morto lá no Rio de Janeiro. A outra coisa é o livro que ela estava escrevendo, A Hora da Estrela. Então, ali ela se aproxima da pobreza, mais uma vez, né? Então, ela vai se aproximando da pobreza em momentos bastante emblemáticos, como, por exemplo, colocando GH no quarto de Janair, que era empregada, que tinha ido embora e tal, e GH se vê sozinha ali, né? Então, essa GH vai espremer aquela barata ali e ficar ali meditando sobre a própria condição humana, né? Sobre o edifício social em cujo topo ela estava, porque ela morava praticamente numa cobertura, e depois comendo essa barata, tendo um contato profundo com o âmago, né? Esse contato profundo com o âmago, eu vejo como indizível. Eu vejo como indizível. Eu vejo como essa coisa que está o tempo todo numa tentativa de fissura com os limites da linguagem, a ponto de precisar que uma barata seja devorada para que haja esse contato com o âmago. A barata que, espremida como um tubo de pasta de dente, passou a vir de dentro para fora. E aí, esse de dentro para fora é o livro que a gente lê, né? Então, assim, todo esse percalço por esse dizer, essa possibilidade de dizer. Professor, você me alerta sobre o tempo, tá? Porque eu vou falando igual. Eu vou falando, assim, entendeu? Aí, se deixar, eu não paro. Claro, você veio falar. Então, já a partir. Vocês estão percebendo que é uma fala bem difusa, né? É uma fala difusa, porque eu não tenho como. Tem o tópico, né? Tem o tema, né? E a partir daí, né, vem uns estremecimentos de palavra, né? Então, já a partir da dedicatória do autor, vemos a dubiedade com que Clarice constrói o seu narrador. É autor? É autora? É homem? É mulher? É criador? É criatura? Então, essa dubiedade já aparece no início da dedicatória do autor, na verdade, Clarice Lispector. Pois que dedico esta coisa aí ao antigo Schumann e sua doce Clara, que são hoje ossos, ai de nós. E aí vai discorrendo sobre os compositores musicais e tal. Você vê que aí tem uma questão extraverbal muito forte, a recorrência à música. Em A Hora da Estrela, a recorrência à música acontece com frequência. Vejo um homem tocando um violino na esquina. Ele parece que morreu e talvez tenha morrido. Rufar de tambores, a cada momento em que haverá uma revelação sobre Macabeia, né? Então, a questão da representação extraverbal é muito sintomática lá, porque ela também, na dedicatória, ela diz o seguinte: o que me resta na vida é meditar. A meditação não tem objetivo algum. A meditação tem como objetivo apenas ela mesma. Portanto, medito mudo e sem palavras. Então, veja bem essa evocação tão poderosa ao silêncio. Medito mudo e sem palavras. E aí a meditação, mais uma vez, numa correlação com o budismo tibetano, né? Você tem a meditação como um treinamento, né, da mente para que se chegue ao silêncio.
E o silêncio, na perspectiva budista tibetana, não tem nada a ver com ficar calado. Não tem nada a ver com não falar. Tá? Ele tem a ver com a observação do fluxo de pensamento. Tá? Vem um pensamento perturbador, aí a gente medita, olha para ele, né? Não racionaliza, procura não dar nome às coisas, aí ele vai embora, né? Que é o que ela fala na dedicatória do autor. Medito mudo e sem palavras. O objetivo da meditação é ela mesma. Uma meditação sobre o nada. Né? E aí, o que é o silêncio? Entre a formação de um pensamento e outro, existe um espaço que a meditação procura encontrar, que é o espaço do silêncio. Portanto, não é o espaço de não falar. Não é o espaço da mudez, no sentido oral ou escrito, mas é um espaço de observação íntima. Sabe? Então, ele vai... Aqui, olha, o primeiro silêncio de que falamos aqui, então, é aquele concernente à dívida histórica com a pobreza. Problema que faz de Rodrigo S.M. um escritor angustiado e desanimado com o ofício de escritor. Sabe? Esta história acontece em estado de emergência e de calamidade pública. Trata-se de livro inacabado porque lhe falta resposta. Resposta esta que espero que alguém no mundo ma dê. Voz? É uma história em Technicolor para ter algum luxo. Por Deus, que eu também preciso. Amém para nós todos. E aí ela termina, né? Quando ela diz que Macabeia morreu, enfim, aí tem um revoar de pombos, né? Tem toda uma questão imagética profundamente religiosa. Um revoar de pombos, né? Quando Macabeia morre, um cavalo que empina, relincha e tal. E a Macabeia vai murchando ali na calçada, né? E o Rodrigo S.M. volta à questão da representação verbal. Ele diz o seguinte: agora que me lembrei que a gente também morre, e só me resta acender um cigarro e ir para casa. O final foi bastante grandiloquente para a vossa necessidade. Morrendo, ela virou ar enérgico. E assim ele desfecha com: não esquecer que, por enquanto, é tempo de morangos. Sim. E assim, com essa citação belíssima, eu fecho a minha fala de hoje. Tá? Eu agradeço muito a presença de vocês. Esqueci de agradecer no início, professor. Eu fico muito nervoso para falar de Clarice. Sabe? Eu acho que vai dar tudo errado, que eu vou esquecer tudo. Entendeu? Porque Clarice é uma assombração, né? Então, assim, eu quero me pedir desculpas por não ter feito o agradecimento no início. Tá? Faço agora o convite da Academia Mineira de Letras, na figura do professor Jacinto, da Inês, da Flávia, que entraram em contato comigo, que foram tão, né, receptivos, carinhosos, sabe? E para mim é uma grande emoção estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho, né, dessa experiência aí, tentar resgatar o que eu chamei aqui. Eu chamei de Clarice Primeva, mas eu nunca escrevi sobre isso, não. Tá? Isso é uma fala que me veio de Freud, sobre a questão primeva, sobre as primeiras manifestações de uma determinada cultura. Tá? Muito obrigado, gente. Bom, se alguém quiser... Então, já... Eu ia completar, se alguém quiser fazer alguma consideração, todo mundo já sabe. Eu faria duas perguntas para você. Primeiro, eu te pediria para comentar uma fala do T.S. Eliot, que fala, que eu me lembrei dele o tempo todo te ouvindo. Ele diz que poesia, você não precisa de entender poesia para gostar. Isso é uma coisa que eu gostaria que você elaborasse, assim, junto com toda a sua fala. E segunda coisa, eu tenho para mim que Clarice Lispector, ela não é uma escritora de romances, ela é uma poeta.
Gostaria que você comentasse isso também. Obrigado pela pergunta. Eu vejo assim também. A própria Clarice definiu, né, na entrevista, quando ela diz sobre o professor do Pedro II, veio lá em casa e falou que leu meu livro A Paixão Segundo Jagá, sei lá quantas vezes, e que não entendeu nada. E que uma jovem de 17 anos me ligou no dia seguinte e disse que este era o seu livro de cabeceira. Então, assim, quando eu comecei, na minha formação como professor, quando eu comecei a me apropriar de determinados conceitos, como plano composicional de texto, gêneros textuais, gêneros literários, gêneros não literários e tal, a Clarice, ela esquiva a esse tipo, na minha percepção, em algumas obras especificamente, como, por exemplo, Água Viva, né? Água Viva é o quê? Água Viva é um romance? Água Viva é um vômito literário? É um espasmo? O que é Água Viva? Né? Porque não há, numa perspectiva dos gêneros, não há ali uma linha narrativa, né, do que a gente está acostumado a trabalhar com os alunos, né, a composição do herói, não sei o quê, o enredo, né, os elementos da narrativa. Eu não consigo ver aquilo dali, né? E eu acho que os alunos jovens, eles têm, talvez até por conta do pouco repertório teórico mesmo. Eu acho que o repertório teórico pode ser, às vezes, um dificultador para ler Clarice. No sentido de que a gente lê Clarice sempre pensando como uma atividade leitoral muito intelectualizada, né? E muito arredia aos rótulos tradicionais. Então, eu digo que eu penso na poesia como T.S. Eliot, né, que foi citado pelo senhor aí, eu penso na poesia como Eliot também. Eu acho que a Clarice própria define, que ela fala assim, eu acho que o entender ou o entendível não é uma questão, né, intelectual, não sei o que ela, mas de entrar em contato, mas de ter contato com aquilo. Por isso que a jovem de 17 anos lia e relia, lia e relia, lia e relia. Né? Então, quer dizer, perlaborava em Clarice. Sabe? Então, eu acho que o forte hoje, como eu trabalharia isso com os meus alunos, que eu falo muito exatamente sobre esse lugar híbrido que é Clarice. Né? Ela mesma não se considerava uma boa cronista, a partir de uma fala do Rubem Braga e tal, né? Mas que falava que ela era boa nos romances, mas que nas crônicas... Então, quer dizer, até mesmo o gênero romance. Como é que a gente pode pensar o gênero romance perto do Coração Selvagem? Né? Eu vejo como uma atividade de prosa poética. E, em alguns casos, de poesia prosaica, como, por exemplo, uma aprendizagem ou o Livro dos Prazeres, naquela introdução ali de 5 ou 6 páginas em que ela só vai colocando vírgula, 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 né? Pois que viera das compras e trouxera o seu melhor alimento, as maçãs, papapá. Ou então, lá em A Paixão em segundo GH, que ela começa a percorrer determinados caminhos narrativos e ela própria rompe com aquilo e fala: eis que perdi minha terceira perna, que me parecia desnecessária, mas que de alguma forma me dava uma estabilidade de inútil. Então ela vai falando, né, poeticamente o tempo todo, porque na verdade a poética é a poesis, né, é a criação literária. Eu acho que em alguns textos a função poética é muito mais forte, né, do que as outras funções. E no caso da Clarice, eu vejo que o caso da Clarice eu vejo que é um desses casos, sabe? Obrigado. Eu queria dividir com você uma experiência que, assim, eu fiquei meio extasiada com a sua palestra, porque eu comecei a ler Clarice aos 15 anos, eu peguei uma aprendizagem ou o Livro dos Prazeres. E aquela principalmente o primeiro parágrafo, que não tem nenhum ponto. E foi um estranhamento, porque eu estava acostumado com ponto, vírgula e todas as... e aí, assim,
eu comecei a pontuar aonde eu achava que tinha que ter ponto, para conseguir entender para conseguir pegar a essência do que ela estava querendo dizer. E eu tinha 15 anos, e na época, 15 anos da minha época, eu era muito infantil ainda. E, assim, foi esse estranhamento que você fala, sabe? Assim, eu senti isso na carne. E foi uma coisa, assim... Mas, assim, o livro, embora eu tenha lido ele do começo até o final e não entendido nada primeiramente, hoje, assim, eu tenho outra interpretação. Mas, assim, ele realmente me mostrava, assim, ele me deu assim, ele me deixou inebriado pela Clarice, sabe? Assim, uma sensação, assim, de êxtase, eu acho ela muito visceral. Outra coisa que eu achei interessante foi a sua colocação sobre as pessoas que têm algum eu esqueci como é que fala, mas é algum espectro de diferencial. Eu sou uma pessoa que assim, pela a minha psiquiatra, considera eu tenho depressão depressão crônica. Então, o meu enxergar Clarice vai muito nesse lado. Então, assim, eu muitas vezes leio Clarice e penso, Clarice é muito depressiva. Talvez porque eu enxergue a mim mesma quando eu estou lendo Clarice. Entendeu? Então, eu queria dividir essas duas coisas com você, porque eu achei, assim, eu fiquei muito em êxtase quando você falou, porque, assim, você me fez relembrar os meus 15 anos e esse primeiro contato. Clarice Primeva. Essa Primeva, sabe? Assim, eu achei ótima a sua palavra, achei que foi perfeita. Eu faço análise também, então, assim, sabe, bateu muito. Agora, eu queria fazer uma pergunta, que eu até falei com ele, que eu acho que é uma pergunta talvez burra, mas esse silêncio que ela está sempre repetindo, você não acha que pode ser oriunda de uma necessidade de pensar menos? Nós todos somos seres pensantes, mas, por exemplo, dando meu exemplo, assim, eu tô sempre, a minha mente está sempre questionando e, sabe, assim, eu não, chega a ser uma coisa, chega a ser uma estafa mental. Você acha que talvez que a Clarice não tivesse uma estafa mental e por isso o silêncio é como se fosse meio que um desejo, sabe, assim, alguma coisa nesse sentido? Desculpa se a pergunta for muito... Não, eu acho bem bacana isso que você falou, e eu queria só retomar sobre a pontuação em uma aprendizagem ou o livro dos prazeres, porque esse livro é um livro que é tido por muitos, né, na obra da Clarice como um livro menor, né? Porque ele conta essa história de amor entre uma professora, né, primária e um professor de filosofia, um processo de educação sentimental que muitos chamam de machista, porque é o professor Ulisses, que é um professor de filosofia, que empreende, tá, uma educação sentimental na professora Lore, que é a professora primária. E uma vez eu estava fazendo análise do PNLD. PNLD é o Programa Nacional de Livro Didático, que vai para as escolas para a gente escolher qual livro didático, né, nós vamos querer nas escolas, a partir de vários critérios. E um dos livros que me chegou às mãos trazia esse início de uma aprendizagem corrigido, pontuado, sabe? Então, assim, logo de início, né, o livro já foi rejeitado por outros motivos, havia outros problemas no livro, né? Mas este problema me pareceu bastante sério. Este problema especificamente que me diz sobre a poesis, né? A Clarice não está ali, aquelas 5 primeiras páginas ali, elas são um reflexo. Sabe como é que eu li uma vez esse livro com os meus alunos? Nós fomos para o pátio
E ficamos com o livro lá e fizemos várias atividades no pátio. Depois voltamos, como se estivesse voltando do recreio, sabe? Perdão, gente, aqui está muito seco. BH está muito seca. Voltamos para a sala de aula, todo mundo assim, suado de recreio, com aquele corpo de intervalo de aula e tal. E ali eu peguei os alunos, todo mundo ainda muito excitado, né, da questão do intervalo, e foi naquele momento ali que eu peguei os alunos para poder ler o início de uma aprendizagem, o Livro dos Prazeres. Vocês estão percebendo aqui que esta personagem, ela chega em casa com a cabeça a mil, com este pensamento acelerado que você falou aí, né? Eu não tenho a menor condição de diagnosticar Clarice Lispector, tá? Mas, assim, alguns amigos psicanalistas dizem que ela tem muito um perfil, às vezes, até psicótico, sabe? Mas eu acho que é difícil e é problemático a gente ficar categorizando, né? Porque o que a gente tem que perceber mesmo é a escrita da Clarice, sabe? E ela diz, você acha que a Clarice tinha os pensamentos acelerados, não sei o que então? Ela diz na entrevista para o Júlio Lerner, quando ele questiona sobre o processo de criação dela, se ela brigava, se ela, Clarice Lispector, brigava com a escritora Clarice Lispector, e ela fala assim, às vezes a gente convive bem, mas às vezes não. Que eu acho que é um processo de todo ser humano, né? Não apenas aquelas pessoas que têm alguma condição de saúde mental, né? Que, aliás, essa questão aí dos diagnósticos é uma questão muito recente, né? A gente recebe aluno lá o tempo todo com laudo disso, laudo daquilo. Isso é de uns 10 anos para cá. Nos anos 80, a gente nem imaginava uma coisa dessa. A gente pegava Clarice e lia, e Clarice falava muito isso. Eu me deixo ser. Em determinado trecho, ela diz, eu não escrevo, eu me passo a limpo. E eu acho que nós, leitores de Clarice, também nos passamos a limpo quando a lemos. Bom, então obrigado, e agradeço de novo. Obrigado, e professor. nós passamos, depois dos aplausos, nós passamos para a próxima conferência.